Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Conexão Educom, o programa que acredita no poder transformador da comunicação. Eu sou Yasmin Pereira. E eu sou o Francisco Alves. E hoje iremos falar sobre uma entidade essencial para os estudantes da UFCG, o Diretório Central dos Estudantes, mais conhecido como DCE. Exatamente, Francisco. Vamos explorar o papel do DCE, sua história, suas conquistas e também abordar uma questão muito importante. Como nós podemos fortalecer essa luta? Antes de tudo, você sabe o que é o DCE? Sabe qual é o papel dele na sua vida universitária? Para descobrir o que os alunos realmente conhecem sobre o DCE, Danilo Severiano passeou pelo campus e ouviu alguns estudantes. Vamos ouvir o que eles têm a dizer? Olá, Francisco. Olá, Yasmin. Sim, eu estive no campus de Campina Grande conversando com os estudantes para saber o que eles pensam sobre o DCE. Acompanhe os depoimentos. Olá, como é que você se chama? Débora. Débora, você estuda aqui na UFCG? Sim. Débora, o que é que você sabe sobre o DCE? Eu sei que é um movimento estudantil, né? O Diretório Central Estudantil. E tem estudantes de todos os campos da universidade. E não sei muito bem o que falar. Eu não tenho muito contato, na verdade, com o DCE. Olá, boa noite. Como é seu nome? Diogo. Você estuda aqui na UFCG? Sim. Faz qual curso? Filosofia. Você sabe o que é DCE e você sabe para que ele serve? Não e não. Você nunca ouviu falar no DCE? Já assim que eu entrei eu ouvi falar, mas não sei exatamente o que é. Olá, boa noite. Como é seu nome? Boa noite, meu nome é Tainá. Você estuda aqui na UFCG? Sim, Você faz qual curso? filosofia. Tainá, o que você sabe sobre o DCE? Então, eu sei pouquíssimas coisas, porque quase não vejo o pessoal falando, mas eu estou interessada em saber. Então acompanhe o programa Conexão Educom no Instagram para conhecer o DCE, certo? Certo, ok. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Como vimos, muitos estudantes ainda não sabem ao certo o que é o DCE ou qual o papel dele na universidade. Então, vamos esclarecer. O Diretório Central dos Estudantes, popularmente conhecido como DCE, é a principal entidade de representação estudantil na nossa universidade. Ele foi criado para defender os interesses dos estudantes e promover a participação ativa nas decisões que impactam a nossa vida universitária. Valeu, Danilo! Agora ficou mais claro. O DCE tem um papel muito importante e a participação dos estudantes é fundamental para fortalecer a nossa voz e garantir essas conquistas. Isso mesmo, Francisco. Agora vamos entender melhor como o DCE funciona atualmente e por que é tão importante estarmos envolvidos. Para nos ajudar a compreender as dificuldades e desafios enfrentados pelo movimento, conversamos com Guilherme Queiroz, atual presidente do DCE da UFCG, a quem agradecemos pela colaboração que foi essencial para que pudéssemos elaborar este programa. Guilherme nos fala sobre as dificuldades do movimento estudantil. Eu acho que a principal dificuldade é porque a gente que está no DCE, nós somos estudantes também. E aí isso pesa em todos os sentidos, né? Porque a gente tem que pagar as cadeiras, a gente tem que ver as aulas, a gente tem que trabalhar fora da UFCG muitas vezes. Então, isso joga muitas das atividades para a gente estar mais esvaziado, assim, às vezes, né? Então, a gente sempre começa a gestão com bastante gente, mas vai esvaziando por esse cansaço, assim, mais, né? E eu acho que a principal dificuldade é essa. A gente tem muita dificuldade ainda com o trabalho fora de Campina Grande. Porque, querendo ou não, em Campina Grande tem uma cultura de movimento estudantil mais fortalecida. E quando a gente vai para os outros campos, as pessoas, até os próprios centros acadêmicos, são mais desprendidos de fazer algumas lutas, de tocar algumas coisas. E essa é uma dificuldade também porque exigiria da gente viajar constantemente. A gente não conseguiu viajar tão constantemente pelo mesmo motivo, né? A gente estuda, a gente trabalha. E aí, para Cajazeiras, para Sousa, para Patos, exige também. É isso. Acho que as duas principais dificuldades são essas. Eu acho que hoje o engajamento na UFCG é muito baixo, assim. E aí eu acho que a gente pode analisar dois fatores. Eu acho que o primeiro é esse vácuo que teve no DCE da UFCG, né? A gente passou de 2016 para 2019 sem um DCE. Tinha movimento, principalmente aqui em Campina Grande, tinha muito movimento, mas mesmo assim foram 3 anos sem algo que centralizasse esse movimento, né? E, por exemplo, que conseguisse imprimir jornal como o DCE consegue imprimir, né? Porque uma coisa é um movimento passando em sala de aula, que tem pouco recurso, outra coisa é o DCE, que consegue imprimir 8, 10 mil jornais e, de fato, fazer uma distribuição mais ampla.
e ao mesmo tempo a pandemia, né, que pegou a gente ali 2, 3 anos afastados da UFCG. Então veja que teve um corte até da próprio costume com o movimento estudantil, né? Porque quem estava acostumado se formou na pandemia e chegou uma nova geração que não tinha nenhum hábito com o movimento estudantil. O DCE da UFCG, ao longo dos anos, tem acumulado diversas conquistas que refletem o esforço e a dedicação do movimento estudantil. Além disso, o movimento continua lutando em prol de melhorias para os estudantes, sempre buscando garantir nossos direitos dentro e fora da universidade. Sem dúvida, Francisco, o DCE enfrenta muitos desafios, mas também alcança vitórias importantes. Guilherme também compartilhou mais detalhes sobre as lutas e conquistas atuais que o movimento tem liderado. Como esse é um ano de eleição da reitoria, a gente começou desde fevereiro a pautar a questão da paridade na eleição da reitoria, né? Hoje, nacionalmente, pela lei, os estudantes têm direito só ao peso de 15% no voto. Então, essa foi uma pauta que a gente pegou desde fevereiro para ser a central do ano, porque a gente sabe também que tem uma dificuldade de trabalhar várias pautas, então a gente quis trabalhar centralmente esse ano e a gente conseguiu isso, né? As últimas semanas a gente teve a confirmação de que a eleição daqui vai ser paritária. Isso foi um passo bem importante. Mas a gente tem tentado desenvolver outras coisas secundárias. A gente, ano passado, fez uma luta pelo RU, para ele ser metade do preço, e se efetivou também. E agora, esse último mês, os últimos 2 meses, a gente tem feito essa volta à luta do RU, né? Tentado ver a qualidade do RU, recolher as denúncias, enviá-las para a UFCG e tudo mais. E a gente tem tentado fazer uma movimentação cultural também, né? A gente está agora fazendo toda quinta-feira aqui na sede do DCE um cine de graça para os estudantes. Mas aí das pautas mais políticas, esse ano a gente foi mais em torno da paridade na eleição da reitoria mesmo. O RU foi a principal questão, porque a gente está hoje com o RU mais barato da Paraíba, que ele não é tão barato assim, mas ele já é no nível do nosso estado. Quando a gente olha para o UFPB e vê um RU a R$15 e a UEPB também a R$15 e vê o nosso RU a R$5,70, e tem campus que é R$4,50, né? Acho que é Sumé ou é Pombal que é R$4,50. Então, a gente vê que a gente conquistou uma coisa muito grande. Aqui em Campinas são 2.000 almoços a média, assim. Então, a gente pensar que a gente conseguiu isso, eu acho que foi a nossa principal conquista, assim. A gente tem feito outras coisas, mas eu acho que essa é, de longe, a principal. Reconhecer essa luta e as conquistas do movimento é essencial para despertar em nós o sentimento de pertencimento a uma causa que envolve todos os estudantes desta instituição. Somente com esse espírito de união e engajamento, poderemos fortalecer o movimento estudantil, garantindo que as próximas gerações também usufruam das conquistas que continuamos a construir juntos. Fique agora com o quadro Referência de Impacto. O DCE é uma das organizações que compõe o movimento estudantil. Assim como outros movimentos sociais, essa organização promove a formação de identidades culturais. Stuart Hall, autor britânico-jamaicano, discute em sua obra A Identidade Cultural na Pós-Modernidade a fragmentação das identidades culturais, enfatizando que elas são fluidas e em constante transformação. Nesse contexto, o DCE incentiva a conscientização sobre questões sociais e políticas, fortalecendo a identidade coletiva e promovendo uma cidadania crítica e ativa, essencial para enfrentar os desafios contemporâneos e construir um futuro mais justo e equitativo. Com essa reflexão em mente, convidamos Guilherme para compartilhar uma mensagem especial. Eu acho que quando a gente está na universidade, a gente está pensando muito sobre o futuro, né? A gente quer construir uma perspectiva de futuro para a gente. E aí eu acho que é muito natural, até no contexto que a gente vive, pensar essa perspectiva de forma individual, né? Eu tenho que me formar, pagar umas cadeiras com 10, meu CRA lá em cima e tal, e a gente acha que isso é o suficiente. Eu já me formei uma vez, né? E aí pela experiência própria eu consigo dizer que isso não é o suficiente, porque eu me formei muito bem no meu último curso. Mas quando a gente sai para o mercado de trabalho e para a vida mesmo cotidiana, a gente vê que tem um esmagamento muito grande da sociedade em torno da gente, principalmente da juventude. Então, fica esse convite assim, para participar das questões do movimento estudantil. Pode ser construindo um cine, construindo CA, construindo uma questão que você acha que é até pequena, mas porque essa perspectiva de futuro ela tem que ser coletiva, porque quando é individual é isso. A gente pode se formar aqui, mas uma crise econômica que arrasta o país para baixo, a gente vai de arrasta também. Agora, se a gente está construindo uma questão coletiva, uma luta coletiva, a gente tem mais chances de, beleza, isso me atrasou um pouco no curso, estudei um pouco menos,
mas isso tem mais chances da gente conseguir construir uma sociedade que seja melhor da gente viver. E se a gente constrói uma sociedade que é melhor da gente viver, a gente vai viver com mais tranquilidade, né? E eu acho que isso é muito importante, assim, da gente ter em perspectiva de que a construção do futuro é coletiva, não só individual. Então, que a contribuição que a gente deixa aqui é importante. Por exemplo, a gente conquistou um RU a R$5. Isso é importante para mim também, que sou estudante, que agora como mais barato e antes vinha para a UFCG muitas vezes e comia um salgado e era meu almoço. E agora eu tenho RU para comer barato. Então, acho que de mensagem assim é isso, pensar em construir essa perspectiva de futuro de forma mais coletiva. E assim, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio, onde falamos sobre o papel essencial do DCE na UFCG. Mais uma vez, gostaríamos de registrar nosso sincero agradecimento aos entrevistados, Guilherme Queiroz, e aos estudantes que participaram por compartilharem suas valiosas experiências e perspectivas. Esperamos que esse episódio tenha inspirado mais estudantes a se engajarem no movimento e fortalecerem essa causa tão importante. Siga-nos em nosso Instagram, @ConexãoEducom, compartilhe o episódio com seus amigos e lembre-se, o Conexão Educom acredita no poder transformador da comunicação. Juntos, fazemos a diferença. Até logo! Este programa é uma produção experimental do curso de Educomunicação da Universidade Federal de Campina Grande.